Boa noite e bem-vindo a mais um Oração em Ação. Antes da gente entrar na mensagem de hoje, eu vou trazer alguns avisos para os irmãos, como é de praxe já. Bom, a programação da nossa igreja. Quarta, quinta e sexta temos o Oração em Ação. Quarta-feira, Oração em Ação é com o estudo da palavra feito pelo pastor Rogério. Quinta-feira é com a juventude, que ora traz a mensagem, ora traz alguns convidados. E às sextas, Oração em Ação Kids, com uma linguagem voltada para as nossas crianças, mas que todos devem assistir, porque a gente fala da palavra de Deus. Oração em Ação sempre às 7h30, pessoal. Ainda temos aos domingos. A gente posta o culto no YouTube, pela manhã e à noite, e a nossa EBD, que acontece pelo Zoom, ok? Então, se você tem interesse de participar, se inscreva, mande mensagem pelo WhatsApp da igreja ou ligue para a nossa secretaria e com certeza vamos enviar o link para você participar aí da nossa sala de bate-papo virtual, o nosso Zoom, onde a gente vai aprender mais. Bom, alguns avisos, meus irmãos. Temos na sexta-feira uma mini vigília. Sexta-feira às 22 horas, vai começar pelo Zoom, nossa sala virtual. O link vai ser mandado via WhatsApp da igreja. Então, se você não tem, liga para a secretaria da igreja ou então fale com o irmão Milton Bahia, que o link vai ser enviado para você, ok? Bom, outra coisa, os cultos que são exibidos no domingo, eles na verdade são gravados aos sábados, às 10 horas da manhã. E você pode participar se você quiser, se você se sentir pronto para isso. Obedecendo, claro, todas as normas sanitárias vigentes, utilizando álcool gel, máscara, com algum distanciamento, ok? Mas a gente precisa saber se você quer participar, para a gente poder justamente organizar o espaço. Então, se você tem interesse de participar, você é mais que bem-vindo, é mais que convidado. Dá uma ligada para a igreja, tá? 3283-6047 ou 3283-6048, ok? Você é muito bem-vindo. Você que é membro da nossa igreja ou você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, está aqui na Ilha do Governador, nas Redondezas, quer participar, você é muito bem-vindo. Bom, dito isso, agora nós vamos... Vamos agora então para os nossos pedidos de oração. Temos alguns pedidos muito especiais, tá? Um deles é um informe e também um pedido. A gente está se organizando para começar a retomar os cultos aos domingos, tá? E claro, com todos os cuidados, e vai continuar com a transmissão ao vivo. Então, esperem novidades, tá? Mas estejam em oração para que tudo ocorra bem, para que tudo ocorra no tempo do Senhor. A gente também está para divulgar uma programação infantil, um EBD especial para as nossas crianças, num horário que não conflite com as outras programações. Então esteja em oração por isso, esteja em oração para que Deus nos guie com um bom tema, com uma boa organização, tá bom? E os pedidos de oração de hoje, além desses que eu já mencionei, os enfermos. Raquel, a Julessa, que está fazendo alguns exames importantes e pede para que o Senhor abençoe e mostre os resultados, que dê tudo bem, que ocorra tudo bem. A Regiane, mãe do Kleber, e a Luísa Marilac. Além destes, os pedidos de oração são estendidos aos pastores, missionários, aos governantes, e para que o nosso Deus tenha misericórdia de nós nessas eleições, que as autoridades eleitas sejam autoridades boas, que façam a diferença, que cuidem do povo, um povo tão sofrido, ok? Então, anota aí esses pedidos para você orar comigo no final, ok? Dito isso, vamos agora entrar na nossa mensagem de hoje. Eu quero conversar com vocês sobre um tema que está lá em 1 Tiago. 1 Tiago, capítulo 21 a 27. O tema da mensagem de hoje é fé ativa. E aí, para começar essa reflexão,
eu queria tratar com vocês de um tema, né, para introduzir isso, de um tema que o Tiago põe, né, assim que ele começa a sua carta. Ele diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Tiago então está falando para o povo de Deus, né, na verdade, para o povo de Deus, mas para os judeus especificamente, que foram dispersos por conta das perseguições que eles sofreram, por conta do rei Herodes, que mandou matar, mandou prender, e o Senhor agiu e acabou libertando Pedro. E aí no versículo 21, ele começa dizendo assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada. E aí, quando eu li essa palavra despojando, eu lembrei, né, desse tempo que a gente está vivendo, desse tempo de corona. Quando a gente chega da rua, a gente vai tirar aquela roupa suja que parece que às vezes você nem tocou em nada, você só foi andando na rua, mas dá uma sensação de prisão, que você quer tirar aquela roupa, você quer realmente jogar fora, né? Mas é uma situação que acontece todos os dias, e às vezes mais de uma vez ao dia, não é mesmo? Pois é. Nesse ponto, Tiago começa a expor algumas verdades para essa igreja que está dispersa, que está no momento de perseguição. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não enfrentamos uma perseguição tão grande quanto eles enfrentavam naquele momento, ou quanto alguns dos nossos irmãos estão enfrentando nesse momento. Essa semana tivemos pessoas degoladas dentro de igrejas, né? A gente tem ainda países no mundo que não permitem a Bíblia, ou que censuram a Bíblia, que recortam a Bíblia, a parte que eles querem. Mas no Brasil nós, felizmente, não desfrutamos dessa perseguição. Então, Tiago começa aí no versículo 21 a tratar desse assunto de se despojar da impureza. Mas isso me lembrou, na verdade, ele vai seguindo o texto, e me lembra uma situação de uma criança teimosa, sabe? Que está sempre, que insiste, que acha que sabe alguma coisa, e que porque acha que sabe, quer fazer do seu jeito, e não do jeito que é correto, né? A minha irmãzinha, por exemplo, ela está com 11 anos, eu estou começando a incentivá-la a cuidar da casa, porque todos nós temos que cuidar, né? Mas ela já é uma pré-adolescente, ela sabe das coisas, ela pelo menos acha que sabe. E aí eu digo para ela: Estela, quando você for lavar a louça, você segura o copo assim de tal maneira, porque senão pode cair e quebrar. Eu já sei, por que você está falando isso para mim? 2 segundos depois o copo cai e quebra. E aí vem minha mãe brigando com ela porque ela quebrou o copo. Mas eu tinha acabado de falar para ela a maneira correta de se fazer. E não é que nós somos do mesmo jeito? Nós somos muito teimosos. Não é à toa que a Bíblia nos compara, o Senhor nos compara várias vezes a ovelhas. Nós somos ovelhas que necessitamos de um pastor. Somos ovelhas porque não sabemos que direção seguir, somos ovelhas porque ficamos confusas, somos ovelhas porque dependemos de uma autoridade. E eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 21 de 1 Tiago, a partir do versículo 21 até o finalzinho, no versículo 27, e pontuar algumas coisas que foram me tocando enquanto eu lia essa passagem, ok? Diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra plantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho
e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Conforme a gente vai lendo o livro de Tiago, a gente vai percebendo que parece que ele está traduzindo o Sermão do Monte com uma mistura de provérbios. Tiago ele é muito prático nas suas colocações, porque a premissa dele, me parece, é que nós temos que viver uma vida que demonstre as qualidades da nossa fé. Daí o título de hoje, Fé em Ação. Primeiro eu gostaria de abordar com vocês um aspecto que ele aponta logo no versículo 21. Despojando-vos de toda impureza, ou se livrando de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E prevalece porque nós temos uma natureza afetada, manchada pelo pecado em todas as partes, e isso não é exclusividade de quem está fora da igreja. Quem está dentro da igreja ainda peca e precisa constantemente da misericórdia do Senhor. É por isso que nós temos a Bíblia. Livrando-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra plantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E aí eu gostaria de conversar com os irmãos sobre essa palavra, humildemente. Conforme nós vamos crescendo na nossa vida, como a minha querida irmã, que é pré-adolescente, a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente vai passando por algumas situações e temos às vezes a ilusão de que sabemos alguma coisa, de que sabemos mais, de que sabemos melhor. Mas a Bíblia nos convida, e Tiago nos convida nesse momento, a aceitar com humildade a palavra. E por que ele diria isso? Porque a palavra de Deus ela nos confronta, irmãos. A palavra de Deus ela não amacia a nossa carne, ela não faz um carinho, um chamego somente. Ela também faz isso. Mas ela, muito mais do que isso, ela nos confronta e nos muda. Porque nós, como ele disse um pouco mais acima, livrando-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, nós estamos constantemente sendo rondados pelo pecado, sendo rondados por tentações que são nossas, da nossa própria natureza, e que servem para fortalecer a nossa fé quando nós passamos por ela sem cair. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e a nossa atenção, a minha principalmente, porque essa palavra falou comigo primeiro, nesse ponto. Não seja teimoso. Para que você tenha uma fé ativa, você precisa ser humilde, porque a palavra tem que lhe confrontar. Você precisa ser moldado, você precisa ser forjado por ela. Você não pode atualizar a Bíblia. Na verdade, você tem que se submetê-la, você tem que se submeter a ela. E assim, sendo forjado no fogo do Senhor, é que você vai conseguir ter uma fé forte, uma fé firme. Não com as suas certezas de longa data, porque você já tem anos de igreja, ou porque você fez um curso. Não, essas certezas não. Mas sendo humildemente, se submetendo à palavra do Senhor, dia a dia, e sendo confrontado por ela, irmãos, a gente precisa ouvir que nós não somos bons, que nós não somos perfeitos, nós estamos longe disso. E é por isso que a gente fala tanto em graça, em graça, em graça. Às vezes a gente não entende o que é graça. A graça, ela existe porque a gente não tem condições de alcançar nada sem ela. Ela é uma dádiva, ela é algo extraordinário. E aí, continuando no versículo 22, Tiago nos alerta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então ele fala, olha, primeiro você não pode ser teimoso.
Você tem que aceitar com humildade a palavra, sabendo quem você é, sabendo daqueles pecados que você tem que se despojar todo dia, que você tem que lavar sua roupa suja todos os dias. A fé, ela vem pelo ouvir, não é? Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é graça. Mas essa fé, ela se manifesta nas nossas atitudes. A nossa memória, ela é curta. A gente tende a agir com muita pressa, sem refletir. A gente não tira um tempo para pensar. A gente já sai logo dando as nossas certezas e falando aquilo que a gente quer. Nesse momento, Tiago nos alerta para isso. Pratiquem a palavra, não escutem apenas. Tenham paciência para escutar, para meditar e para praticá-la. Ele continua no verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Lembra da ovelha? Nós temos memória curta. Nós precisamos estar constantemente nos lembrando de quem nós somos perante Deus, de quem nós somos perante os nossos irmãos, de qual é a nossa importância, de qual é a nossa missão, de por que a gente está aqui. Verso 25. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela não persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quando a gente está constantemente sendo trabalhado pela palavra de Deus, observando atentamente a sua lei e a gente pratica ela, a gente vai ser feliz, não importa o que aconteça, né? Lembrando que Tiago foi um mártir também. E muitos dos apóstolos, quase todos, foram mártires, morreram em situações muito complicadas, mas eles tinham uma paz que excede todo conhecimento, e essa paz era derivada justamente do contato, da comunhão com Deus. Será feliz naquilo que fizer. Então, primeiro, não seja teimoso. Não seja teimoso. Observe atentamente quem você é, seus erros, seus pecados, confesse-os, procure ajuda. Você não está sozinho. Eu peco. Nossos irmãos pecam. E nós estamos aqui porque nós precisamos de um Salvador. Porque sozinhos nós não conseguimos. E esse Salvador é tão grande, é tão bom, é tão misericordioso, que Ele deixou a sua palavra nos alertando constantemente a mudar a nossa direção. Porque às vezes nós temos o princípio certo, mas a nossa direção está torta. E Deus nos convida a endireitar os nossos caminhos. Aceite com humildade a palavra. Ouça a palavra. Memorize-a, mas pratique-a. Tenha calma antes de proferir sentenças. Mastigue as palavras, pense um pouco antes de falar. E aí a gente chega no verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. É cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Refreie a sua língua e ponha a sua fé em ação. Em outras palavras, Tiago está dizendo, fale menos e faça mais. Você tem 2 orelhas para ouvir mais e uma boca só para falar. Você tem 2 mãos, 2 pés, você tem um corpo inteiro para servir. Essa é a religião verdadeira. A religião verdadeira é justamente guardar o seu coração, guardar em Deus seu coração e ajudar os seus irmãos. E que oportunidade nós estamos tendo nessa pandemia de ajudar os nossos irmãos. Quantos momentos você não tem ficado em casa sozinho, olhando para a parede,
olhando para os cantos e pensando assim: tenho nada para fazer. E quantos de nós não estamos passando por grandes dificuldades, seja lidando com pecados que a gente não consegue cuidar, seja lidando com doenças na família, seja lidando com o luto. Nós perdemos muitas pessoas em nossa igreja recentemente. Muitas pessoas muito preciosas, pessoas muito queridas. E esse é o momento da gente pensar no legado que elas deixaram para nós. Eu confesso que eu fiquei muito tocado em 2 momentos. Né? Com a morte da irmã Leda e a chuva de carinho e de amor e de luto que nós sentimos pela sua perda. Não é? E a morte da irmã Aninha. Mas a morte da irmã Aninha me tocou muito de uma outra maneira. A morte da irmã Aninha me tocou, como eu falei com vocês no primeiro ponto. Ela me confrontou. Porque em muitos momentos eu vi a irmã Aninha passar, mas eu não dava tanta atenção a ela. Né? Eu não pensava tantas coisas boas dela. Às vezes ela vinha com aquele jeito dela e eu dava uma mudada de assunto. E eu não entendia a irmã Aninha. Por quê? Porque eu não parava para conversar, eu não dava tanta atenção a ela. Né? E agora, depois que eu soube do seu falecimento, me tocou muito e eu comecei a refletir nas minhas atitudes para com os meus irmãos. Nós não sabemos quando vamos partir. Que legado nós vamos deixar? Eu preciso ouvir o outro, preciso conversar, eu preciso do outro. Eu não faço nada sozinho. Que esse tempo possa nos ajudar a pensar: que fé nós estamos tendo? É uma fé viva ou é uma fé morta? É uma fé intelectual? É uma fé de saber todos os versículos decorados da Bíblia? É uma fé de saber o que é uma teologia sistemática? Ou é uma fé como essa que Tiago fala? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar o seu coração, sem se deixar corromper pelo mundo. Essa é a principal reflexão de hoje. Para manter a nossa fé ativa, nós precisamos ser confrontados pela palavra diariamente. Precisamos ouvir mais e praticar mais. Precisamos assistir os nossos irmãos nas suas necessidades e aproveitar o tempo escasso que nós temos, porque é escasso. A vida é um sopro. Quantos de nós, quantos de nossos irmãos já não faleceram num curto período de tempo? Irmãos de várias faixas etárias, de várias condições. Tiago nos alerta para termos uma conduta piedosa, viver com sabedoria, mas essa sabedoria vem por meio da obediência intransigente à palavra de Deus, uma obediência firme. Deus é luz, Deus cumpre as suas promessas. A gente tem que demonstrar na nossa vida as qualidades de uma fé viva. Mais do que conhecer, mais do que ter intelecto, é praticar e obedecer. Para encerrar essa mensagem, eu gostaria de ler mais um versículo para vocês, para nós, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Eu acredito que esse é um tempo muito bom, irmãos, para que a gente possa se examinar. É um tempo fundamental para que nós possamos rever as nossas atitudes em relação a nós mesmos, em relação à nossa relação com Deus e com os nossos irmãos. E repensar se a nossa fé está viva, como deve estar. Se nós estamos participando da religião verdadeira.
a religião pura e imaculada, que é cuidar dos nossos irmãos, dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Ainda quero deixar o Salmo 32 para fechar nossa mensagem. Salmo 32, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E aí no versículo 9, fala assim: Não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Nosso Deus é um Deus longânimo. Nosso Deus é um Deus cheio de amor e cheio de perdão para dar. Quando nós nos examinamos, enxergamos o nosso caminho e vemos a nossa curva para a gente endireitar, Ele nos abraça. Lembram do filho pródigo? Pois é. Nosso Pai nos ama e nos espera de braços abertos. Então, que hoje a gente possa refletir na nossa fé. Nossa fé tem de ser uma fé viva, irmãos. A nossa fé, ela vem apenas por ter Jesus em nosso coração. Mas a demonstração disso está nas boas obras. Não faço boas obras para me salvar. Eu pratico as boas obras porque eu sou salvo. Que a gente possa tirar um tempo para refletir sobre isso. Gostaria de então finalizar agora nossa oração e ação, trazendo, orando pelos pedidos que foram colocados no início, né? E avisando, lembrando a todos que amanhã a gente vai ter o Oração e Ação Kids. E vai ter uma participação bem chique. Irmã Raquel, lá dos Estados Unidos, vai falar com as nossas crianças. E, aliás, com todos nós. Porque o que a gente fala para as crianças é a Bíblia. E a Bíblia é para todos. Então, pais, assistam com os filhos. Ou assistam sozinhos. É muito legal. Eu, pelo menos, quando preparo, gosto de fazer uma coisa que dê para todo mundo ouvir. Que dê para todo mundo entender. Bom, vamos orar então, irmãos, pelos pedidos, pelo nosso país, pela nossa fé e que nós possamos fazer. Essa semana, ligue para alguém. Ligue para alguém. Ligue para alguém que você não conversa há muito tempo. Ou ligue para alguém que você conversa bastante. Divida seus pecados, divida seus fardos. A Bíblia nos fala que há pesos que nós temos que carregar sozinhos. Há dificuldades que são nossas. Mas há situações, há fardos que nós podemos dividir. Nós temos que dividir. Temos que ajudar uns aos outros. Faça esse exercício durante essa semana. E que dessa maneira o Senhor possa trazer um avivamento entre nós. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é boa, que é viva, que é eficaz, que nos corrige, Senhor. Nesse momento, Pai, eu quero pedir para que o Senhor venha nos tratar, Senhor. Nós precisamos ser tratados por Ti diariamente, porque o velho homem bate a nossa porta tantas vezes, Pai. E somente com a renovação através da Tua palavra é que nós conseguimos progredir, é que nós conseguimos amadurecer. Dá-nos, Pai, graça para vencer, dá-nos graça para entender, dá-nos força para fazer, Senhor. Nos ajuda a enxergar a nossa fé, nos ajuda a enxergar os nossos problemas, Senhor. Não permita que o nosso coração se endureça, mas que o nosso coração possa se derreter na Tua presença, se derreter diante da Tua grandeza, Pai. E assim nós consigamos colocar a nossa fé em ação. Desperta nessa igreja, Pai, o fruto do Teu Espírito Santo. Tira, Senhor, esses dons que estão guardados e coloca na ativa, Pai. Toca em nós, Senhor. Não nos deixe guardar os nossos dons, mas que a gente possa utilizá-los para o Teu reino, Senhor. Que a gente possa melhorá-los, que a gente possa crescer, Senhor, em Ti, Pai. Pedimos, Senhor, te suplicamos por saúde para a nossa igreja. Temos enfrentado tempos muito difíceis, Senhor. Muito difíceis.
Nos ajuda, Pai, dá-nos saúde, Pai. Desperta em nós um desejo, Pai, de cuidar uns dos outros, Senhor. Abençoa, Pai, os pedidos que foram levantados aqui de enfermidade, Senhor Jesus. A Rejane, a Raquel, Senhor. A Ju, Pai. A Marilac, Pai. E tantas outras pessoas que não puderam nos enviar o pedido, mas que necessitam do Teu toque e da Tua cura. Tu és o Deus dos milagres e nós acreditamos e confiamos em Ti, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, Pai, isto e o futuro do nosso país, nessas eleições, Senhor. Toca no coração do nosso presidente, dos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, das autoridades estabelecidas. Sabemos que o Senhor é quem comanda todas elas, Pai, e que algumas vezes o Senhor as utiliza como castigo para a população, Senhor. Mas pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos, Pai, que precisam, Senhor Jesus, que sofrem tanto, Pai, na mão de políticos tão corruptos. Suplicamos a Tua misericórdia, porque sabemos quem Tu és e sabemos que Tu és um Deus que responde. Tu és galardoador dos que Te buscam, Senhor. Então, que a nossa fé, que mesmo que seja de um grãozinho de mostarda, possa ser avivada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.